Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma aula de atualização e prática previdenciária. Nós já estamos na aula 7 e dessa vez nós vamos falar sobre prática previdenciária na veia. As 5 primeiras aulas foi aulas de atualização, porque no mês de novembro nós tivemos muitas atualizações previdenciárias. Inclusive, já tivemos no mês de dezembro também. A aula passada, que foi a aula 6, nós dividimos em 3 aulas, 6.1.2.3, onde eu falei, primeiramente mostrei um requerimento, uma petição administrativa através do nosso formulário administrativo de salário maternidade rural, onde eu abordei todos os pontos. Depois a gente entrou através do meu INSS com salário maternidade rural, eu gravei a tela e depois eu preenchi a autodeclaração rural e eu gravei a tela do meu INSS e fui explicando ponto por ponto. Hoje nós vamos falar também através de uma aula super prática da aposentadoria por idade rural, com foco no empregado rural, onde eu vou falar sobre todas as espécies de trabalhadores rurais e vou mostrar um requerimento na prática. Eu vou abrir o PA aqui para vocês e vou mostrar esse requerimento, onde eu vou falar todas as abordagens que foram feitas de uma aposentadoria por idade rural, aonde a gente pediu o reconhecimento e conseguimos de segurado especial e de empregado rural. Vamos lá, pessoal? Então, antes de iniciar, eu gostaria que você nos seguisse aqui no canal do YouTube. Então, se inscreva para que seja notificado de todas as aulas. Nós postamos aulas todas as quintas-feiras a partir das 17 horas. E também nos siga no canal do Instagram com dicas diárias. De hora em hora eu estou ali no Story e todo dia tem um vídeo novo para você. E você pega o material no Telegram. Então, vamos lá, pessoal. Não vamos perder tempo. Então, atualização e prática previdenciária 100% online para você, aula 7.1. Hoje nós vamos falar na aula 7.1, espécies de trabalhadores rurais, aposentadoria por idade rural. Na aula 7.2, concessão na prática, mostrando o PA, que é o processo administrativo. Vou abrir ele e vou mostrar para vocês. Na aula 7.1, nós vamos falar sobre as espécies de trabalhadores rurais, aposentadoria por idade rural, vantagens da aposentadoria por idade rural, empregado rural, atividades tidas como urbanas pelo INSS, dificuldades na caracterização do empregado rural, cálculo da aposentadoria do empregado rural, segurado especial, contribuinte individual e o trabalhador avulso rural, com foco maior, tendo em vista o nosso requerimento, e que na aula passada a gente trabalhou com o segurado especial. Hoje nós vamos dar um foco maior sobre todos os fundamentos, as dificuldades, os conceitos, tudo que você tem que saber ali na prática sobre o empregado rural. E depois vamos mostrar para você o PA na outra aula, processo administrativo. Requerimento administrativo, vou mostrar para vocês o nosso requerimento. Período de segurado especial já reconhecido no NB anterior, nós pedimos para ser reconhecido. Período de empregado rural que não consta no CNIS, nós pedimos para ser averbado. Período de empregado rural que consta no CNIS, nós pedimos para ser reconhecido. E período de empregado rural que consta na CTPS, mas lá está como serviços gerais. Eu vou mostrar para vocês como que nós fizemos para que esse período fosse reconhecido como rural. E foi reconhecido 15 anos e 3 meses de período rural e quase tudo que a gente pediu foi reconhecido. A vantagem é que a aposentadoria foi concedida. Requerimento anterior, ele teve um requerimento anterior indeferido. Então, essa será a aula 7.2. Pessoal, então a primeira coisa para a gente iniciar a nossa aula, espécies de trabalhadores rurais. Nós temos 4 espécies, 4 tipos de trabalhadores rurais. O trabalhador rural é o gênero, e nós temos 4 tipos: segurado especial, empregado rural, contribuinte individual rural e o trabalhador avulso rural. Então, olha para você ver. O mais conhecido
e o que dá mais demanda para a gente, para você que é previdenciarista, para você que é advogado e atua em outra área, mas quer começar a atuar na área previdenciária, ou para você que é um estudante, um bacharel, mas já quer começar a aprender sobre aquilo que você pode fazer sem a OAB, que é o planejamento previdenciário e trabalhar na parte administrativa do INSS, aqui eu vou mostrar um requerimento administrativo que nós ganhamos no INSS, que nós cobramos 5 benefícios do cliente e 30% do retroativo. Então, aqui deu cerca de quase 7 mil de honorários para nós, com um simples requerimento administrativo, que de simples não tem nada, que é muito complexo, é mais difícil ganhar na via administrativa do que na via judicial. Então, o segurado especial é o que dá maior demanda, é muito extenso saber tudo sobre o segurado especial, e nós vamos ter aulas próprias para isso, para te ensinar tudo sobre o segurado especial. O empregado rural é mais comum, todo mundo sabe o que é um empregado, e no caso aqui está o empregado rural. Eu vou mostrar de forma mais aprofundada tudo que você tem que saber sobre o empregado rural, o que é que pega na via administrativa, como que é na via judicial, como que você tem o que você tem que entender para estar atendendo o cliente, pedindo ele a documentação, como que você vai comprovar situações em diversas situações que o INSS pode não reconhecer se você não trabalhar direitinho. O contribuinte individual rural, ele é mais tranquilo. Nós sabemos que o diarista, ele não é reconhecido como segurado especial no INSS, na Justiça é reconhecido como segurado especial. O trabalhador avulso rural é a mesma coisa do diarista, só que aqui por intermédio de um sindicato. Esses dois aqui quase não são utilizados, como eu vou explicar para vocês. A gente trabalha basicamente com o segurado especial e com o empregado rural. Você vai ter a opção de trabalhar com o diarista ou transformá-lo em segurado especial, é o que eu te ensino aqui. Então, pessoal, aposentadoria por idade rural. Quais que são os requisitos dessa aposentadoria? Primeiro, idade de 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem. Então, nós já vimos aqui que tem uma idade reduzida. Por quê? Porque a mulher urbana, ou na aposentadoria híbrida, onde você junta o rural com o urbano, hoje é 62 anos. Antes da reforma, até 2019, no direito adquirido, 13/11/2019, era 60. Mas aí teve a regra de transição, que agora, nesse ano de 2023, e daqui para frente, já vai ser 62 anos para a mulher urbana ou na aposentadoria híbrida. E o homem é 65. Então, tem uma redução aqui para trabalhadora rural, seja em qual espécie for, empregada rural, segurado especial, nas demais, 55 anos. E o homem reduz 5 anos, 60 anos. Mais 15 anos de atividade rural. Então, basicamente, é isso. 55, mulher, 60, homem de idade, mais 15 anos de atividade rural. Agora, eu coloquei todas as especificidades dos requisitos aqui para vocês, inclusive em cor diferente, para que fique bem compreendido. Em qualquer categoria das espécies de trabalhador rural. Então, nós podemos somar o segurado especial com o empregado rural. E até com o contribuinte individual e com o trabalhador avulso rural. Mais comum, vocês vão ver, são essas duas categorias aqui, que a gente encontra mais na prática Brasil afora. Inclusive, somando períodos de outras categorias de segurado especial. Nós temos mais duas categorias de segurado especial, que é o pescador. Então, nós temos o produtor rural, nós temos
que é o segurado especial rural, que é o produtor rural, né? E nós temos também o pescador artesanal e o seringueiro ou extrativista vegetal. O seringueiro ou extrativista vegetal é no norte do país e não é muito comum de encontrá-lo também, não. Lá tem mais trabalhador rural do que seringueiro extrativista vegetal, mas é lá que tem. Eu nunca atendi um, embora tenha clientes do norte do país. Mas aqui, o pescador artesanal é muito comum, dependendo da região do país. Aqui na minha região, centro-oeste mineira, tem muito pescador, porque tem represa e o Rio São Francisco aqui perto. Então, quase toda cidade tem colônia de pescador e tem muito pescador aqui na minha micro-região. Então, a gente acumula muito o segurado especial com o pescador artesanal e até empregado rural, segurado especial e pescador artesanal aqui na minha região é muito comum. Então, pessoal, inclusive somando períodos de outras categorias, que é o que eu acabei de explicar. De forma contínua ou intercalada. Eu posso provar, e a comprovação do período rural hoje é feita por blocos, né? A gente pega os últimos 15 anos, divide em blocos de 7 anos e meio, você tem que ter uma prova no primeiro bloco e no segundo bloco. Ou seja, nos 7 anos e meio anteriores, uma prova. Nos outros 7 anos e meio, outra prova. E se precisar, você busca período adicional. De forma contínua intercalada. Se ele é segurado especial, nós temos uma prova aqui, nesse primeiro bloco. E depois a gente tem prova só lá quando ele casou, lá no início da vida dele, ou quando na infância ele trabalhava com os pais. Nós podemos provar esse bloco aqui e o bloco lá de trás, de forma totalmente descontínua. Então, nós vamos provar 7 anos e meio aqui e vamos provar 7 anos e meio lá no início da vida dele. Desde que esteja na qualidade de segurado, na data do complemento da idade mínima, do requerimento administrativo ou do direito adquirido. Então, tem que estar na qualidade de segurado. Nós temos que provar 2 blocos, pelo menos 15 anos. Primeiro, os 2 primeiros blocos, e se precisar de bloco adicional, então tem que ter uma prova nos últimos 7 anos e meio. Se eu não tiver, não adianta eu ter prova só lá atrás, não. A partir do segundo bloco ou lá de trás, não. Eu tenho que ter uma prova no último bloco para provar os 7 anos e meio aqui, para que eu comprove a qualidade de segurado. Então, aqui, ó, exemplo, complemento da idade. O homem tem 64 anos e não trabalha mais na roça, mas com 60 anos ele estava trabalhando, né? Então, direito adquirido. Na data do complemento, no requerimento administrativo, homem com 60 anos estava no meio urbano, mas com 61 voltou para a roça. Aí ele junta ali, no complemento da idade, ele estava no meio urbano, mas depois ele tem um documento e comprova que voltou para o meio rural. Então, no requerimento administrativo, no meio rural. Ou no direito adquirido. Olha para você ver esse aqui. Na data do complemento da idade, aos 55 anos, ela estava no meio urbano. Então, quando completou a idade, estava no meio urbano. Logo após, voltou para a roça e trabalhou 8 anos. Só que aí ela ficou um tempo parada e hoje está com 64 anos e já não está mais na roça. Beleza, você pode entrar e vai comprovar que ela adquiriu o direito ali depois da idade e comprova ali. Tranquilo? Então, pessoal, todos os requisitos totalmente satisfeitos da aposentadoria por idade rural. Idade de 55 anos para a mulher e 60 anos para o homem, mais 15 anos de atividade rural, em qualquer categoria das espécies de trabalhador rural, inclusive somando períodos de outras categorias de segurado especial, de forma contínua ou intercalada, desde que esteja na qualidade de segurado rural na data do complemento da idade mínima ou do requerimento administrativo ou do direito adquirido. Vou dar mais um exemplo para vocês aqui, desse caso aqui, ó.
requerimento administrativo, não, do complemento da idade. Hoje, suponhamos que ele tem 64 anos e hoje ele está trabalhando no meio urbano. Mas ele comprova que estava no meio rural com provas com 60 anos de idade, mesmo estando no meio urbano. Mas lá, quando ele completou a idade, ele estava no meio rural e tem provas naquele período lá, e comprova todos os outros requisitos, você pode entrar com aposentadoria, mesmo ele estando com aposentadoria rural, mesmo ele estando no meio urbano. Inclusive, tem previsão expressa sobre isso na IN 128 do INSS. Pessoal, agora então nós vamos ver, após ter dissecado o conceito para abrir o seu entendimento sobre aposentadoria por idade rural, nós vamos ver as vantagens da aposentadoria rural. Logicamente, aqui vantagens sobre o quê? Vantagens em relação à aposentadoria urbana e à aposentadoria híbrida. Porque a aposentadoria urbana e híbrida exige 15 anos de pagamento, a híbrida de pagamento do INSS com período rural, mais uma idade de 62 para a mulher e de 65 para o homem, salvo direito adquirido. Então, vantagens da aposentadoria por idade rural. E eu já expliquei quase todas essas vantagens só nessas primeiras duas partes aqui para você. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, ó. Vantagens. Vantagens da aposentadoria por idade rural. Idade reduzida, 55 e 60. Já falamos. Desnecessidade de contribuição mensal, porque a contribuição incide sobre a comercialização da produção, quando tem comercialização. Porque em determinadas regiões do país, tem segurados especiais que nem comercializa, vive só para subsistência. Aí nem tem contribuição. Ou às vezes a pessoa vende e vende para a pessoa jurídica não recolhe, ou vende para a pessoa física e ela não faz o recolhimento. Mas o que tem que comprovar é o exercício da atividade, não o recolhimento. Mas não tem que, igual o urbano, ter que pagar mês a mês, né? Então, quando tem comercialização, que vai incidir a contribuição sobre a comercialização. Desnecessidade da contribuição mensal é uma outra vantagem. Pode somar as categorias de segurados rurais, igual eu já demonstrei para você. Segurado especial, empregado rural, contribuinte rural e avulso rural. Pode somar com outras categorias de segurados especiais, conforme já falamos, pescador e seringueiro, extrativista vegetal. Pode puxar períodos intercalados, inclusive períodos da infância com o pai ou do início, lá do casamento, igual eu já falei. O início da atividade rural antes dos 16 anos. Então, a IN hoje prevê a idade mínima do segurado especial a partir de 16 anos, mas tem uma ação civil pública que fala que tanto o urbano quanto o rural, se comprovado, pode puxar antes dessa idade. E é muito comum a gente utilizar documento rural dos pais, e é mais fácil provar o exercício da atividade rural antes dos 16 anos, utilizando documento dos pais, puxando ali dos 8 anos. Já tem decisão do INSS reconhecendo desde os 5 anos de idade. Mais comum, mais prudente pedir a partir dos 8, se precisar, só se precisar que você vai pedir antes. Mas que o INSS reconhece sem nenhum problema é a partir dos 12. Mas dos 8 aos 12 é muito tranquilo, o reconhecimento é mais tranquilo, o reconhecimento na via administrativa e até na via judicial, pelos procuradores a partir dos 8 anos. Se pedir antes dos 8, aí é forçar a barra demais, embora já tenha algumas decisões administrativas nesse sentido. Possibilidade de concessão automática se tiver as bases governamentais. Então, você entra lá, o sistema faz assim, ó, concedido. E quais são as bases governamentais? Então, isso merece uma aula só sobre isso.
Então, na aposentadoria, possibilidade de concessão automática, se tiver bases governamentais, quando você entra com aposentadoria por idade rural e até com salário maternidade rural, que você comprova o período de segurado especial através da DAP, que hoje é o CAF, né? Declaração de aptidão ao PRONAF, hoje é o cadastro do agricultor familiar, CAFIR, que é para quem tem ITR, benefício rural no CNIS, salário maternidade ou auxílio doença também entra de forma automática. DARF, quando você paga a contribuição previdenciária, quando é pago a contribuição previdenciária, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, e é importante também, tem que ter uma aula a respeito dessa questão de comprovação de pagamentos e recolhimentos aqui. Quando tem seguro defeso, que é o seguro-desemprego do pescador artesanal, ou RGP, que é o Registro Geral de Pesca, que é a carteirinha que ele tira na colônia ali, também entra como base governamental e cai de forma automática. Pessoal, então, resumindo essa primeira parte aqui, que nós vimos dos tipos de trabalhadores rurais, do conceito de trabalhador rural e das vantagens da aposentadoria rural, nós vamos mostrar a legislação aqui para você. Então, o artigo 256 da IN fala que a aposentadoria por idade, desde que é cumprida a carência exigida, que são os 15 anos, né? E tem que ter 55 ou 60 anos, se mulher ou homem. E aqui o artigo 201, parágrafo 2º, que fala de poder acumular os períodos das diversas categorias de trabalhador rural. E o 247 aqui, que tipifica aqui quem são os trabalhadores rurais, né? Empregados, contribuintes individuais, trabalhadores avulsos, segurado especial. Esse garimpeiro aqui foi só até 94, ele já não existe mais. E o empregador, então agora, pessoal, nós vamos entrar aqui no conceito do empregado rural. Empregado rural, só um minutinho aqui, vamos entrar aqui no conceito do empregado rural. Tomando aqui, pessoal. Então, o empregado rural é o foco de todas as espécies de trabalhadores rurais. Nós vamos focar hoje no empregado rural. Sobre o segurado especial, são muitas aulas, né? Do empregado rural a gente consegue resumir aqui nessa aula. E o contribuinte individual e o avulso rural também é bem resumido, mas depois eu vou pormenorizar para vocês em outras aulas. Aqui eu vou falar de forma mais resumida também, mas quase que vai já falar tudo sobre eles. O que a gente tem que estender várias e várias aulas é acerca do segurado especial. Igual eu já expliquei sobre o salário e maternidade na prática do segurado especial. Quem não viu, assista. Então, sobre o empregado rural, é aquele que presta serviço de natureza rural à empresa ou a empregador rural em caráter não eventual, sob subordinação e mediante remuneração. Todo mundo sabe o que é o empregado. A lei obriga o empregador a assinar a carteira do empregado, seja urbano ou rural, mas nem sempre isso acontece no Brasil. 66% só dos trabalhadores rurais têm carteira assinada. Então, aí já começa a complicar quando o empregado não tem carteira assinada. Como que você vai comprovar? Nós vamos falar aqui. Mas também todas as dificuldades enfrentadas quando a carteira é assinada, eu vou mostrar aqui também. Para combater para considerar o empregado rural, deve-se ater à natureza da atividade prestada. Todavia, o próprio INSS excepciona algumas atividades rurais, considerando as urbanas. Pessoal, por incrível que pareça, o INSS vem aqui no artigo 6º, falando que você deve considerar a atividade rural pela natureza das atividades efetivamente exercidas, e não a natureza da atividade do seu empregador.
Mas no parágrafo único, ele excetua algumas atividades que têm a natureza rurícola e ele coloca como urbana, que é o que eu vou falar para vocês aqui agora. Atividades rurais tidas como urbanas pelo INSS. Então, o que acontece? Tem a questão do carvoeiro, que eu vou falar mais embaixo aqui para vocês. Carvoeiro, em geral, faz toda a parte produtiva. Juntar o PPP, artigo, tá. Isso aqui, inclusive, foi um rascunho que eu tinha feito aqui. Depois, hora de mandar para vocês. Vocês viram que tem uns errinhos de português ali em cima, né? Eu já vou consertar tudo e tirar isso aqui. Primeira coisa, então, atividades rurais tidas como urbanas pelo INSS. São as atividades arroladas no artigo 6º, parágrafo único da IN 128. Nós vimos que no caput ele fala do conceito e o que ele caracteriza como atividade rural, mas no parágrafo único ele arrola aqui, pessoal, tudo que ele desconsidera como atividade rural, e as que eu grifei aqui são essas aqui, que eu já coloquei aqui, que o INSS não considera como rural, apesar da sua essência, da sua natureza ser rural. Tratorista, na via administrativa, então, não é reconhecido como rural. Motosserrista, empregado de empresas agroindustriais e agrocomerciais, e o administrador de fazenda. Aqui tem uma ressalva, a não ser que comprove atividade rural. Mas se tiver na carteira lá de administrador, o INSS não vai reconhecer. Mas aí tem que provar. No caso do administrador da fazenda, deverá juntar o PPP ou declaração do empregador com firma reconhecida para comprovar que sua atividade é rural. Nos demais casos, somente na justiça. Tem uma CP do Rio Grande do Sul e a jurisprudência é toda no sentido. Tem uma CP do Rio Grande do Sul que vale só para o Sul, que fala que o INSS não pode citar atividades que não sejam rural, que tem que levar em consideração a essência da atividade. Igual ele citou essas aqui, lá no Sul, no INSS lá do Sul, dos 3 estados, administrativamente eles têm que reconhecer. Fora disso, é só na justiça, é quase que pacificado essa questão aqui, né? Pode ter um juiz ou outro que não entenda, mas a jurisprudência é no sentido que isso aqui são atividades rurais. Então, vocês viram aqui que o administrador da fazenda, você vai pedir o PPP para especificar as atividades rurais exercidas ou uma declaração com firma reconhecida do empregador. Os demais aqui, o INSS não reconhece, tem que ir para a justiça para pedir o reconhecimento. Às vezes você nem precisa, mas se precisar, se fizer diferença, você tem que recorrer ao judiciário. O carvoeiro, o INSS também costuma não reconhecer, embora ele não esteja listado no artigo 6º das atividades que o INSS não reconhece. Aqui, carpinteiro, pintor, datilógrafo, cozinheiro, doméstico. Então, ele não listou o carvoeiro, né? Estava só conferindo ali se eu passei batido, mas a gente já está acostumado com isso. O que acontece, pessoal? Para que você consiga o reconhecimento do carvoeiro, ou se não conseguir já estar tudo fundamentado, para você ganhar no recurso administrativo ou na justiça, tem posicionamento administrativo, no recurso administrativo, dessas profissões aqui também como rural. Então, às vezes, é melhor, ao invés de ir para a justiça, você tentar no recurso administrativo primeiro, né? Deve ser fundamentado perante o INSS para que seja reconhecido como rural a situação do carvoeiro. Explicar que a atividade não está relacionada no parágrafo único do artigo 6º, que especifica as atividades urbanas, e está descrita no artigo 25 da Lei 8.212,
de 91 como rural. A Lei 813 de 91, que trata sobre os benefícios, a 812, que trata sobre as contribuições previdenciárias. E lá no artigo 25, pessoal, olha, parágrafo 3º, olha o que ela fala. Então, a contribuição do empregador rural, do empregador rural, pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 22, e do segurado especial, referidos respectivamente na linha a Seguridade Social é de. O artigo 25 especifica que a contribuição do empregador rural e do segurado especial é de 1,3%. Então, esse é o artigo que especifica quanto que o segurado especial vai ter que pagar. Eu não falei para vocês que o segurado especial não tem que pagar mensal? Se ele comercializa, ele tem que pagar em cima da contribuição a mesma alíquota que o empregador rural paga? Então, é esse artigo aqui da 812 que especifica. E no parágrafo 3º, olha o que ela especifica aqui. Integram a produção, para efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processo de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descasco, roçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por meio desses processos, exceto no caso de sociedades cooperativas e tal. Então, aqui, o carvoejador, ele é tido como empregado rural. E aí, você tem que demonstrar isso aqui e fundamentar dessa forma aqui para o servidor para ganhar administrativamente. E se não ganhar, você pode entrar com um mandado de segurança, provando que é e pedindo para reconhecer, ou recurso administrativo, ou via judicial. A fundamentação está aqui para você. Então, acabamos de ver nesse tópico as atividades rurais tidas como urbanas pelo INSS e como nós vamos conseguir comprová-las. Ou na via administrativa, ou via recursal administrativa, ou judicial, ou até através do mandado de segurança. Então, agora nós vamos, pessoal, nas dificuldades da caracterização do empregado rural. Então, vamos lá? Então, além da primeira dificuldade, que são as atividades que o INSS quer reconhecer como urbano, agora nós vamos naquilo que é rural, mas que apresenta algumas dificuldades. A primeira coisa, antes de entrar especificamente nessas dificuldades, eu quero te falar isso aqui, ó, a vedação da prova exclusivamente testemunhal. No direito previdenciário, a gente não consegue provar nada por prova exclusivamente testemunhal. Tempo de contribuição exige prova material. É o que especifica o artigo 53, parágrafo 3º da Lei 813 e a súmula 149 do STJ. Então, períodos sem carteira de trabalho. E aqui nós vamos trabalhar 2 pontos. Período sem carteiras de trabalho até 31/12/2010 e períodos sem carteira de trabalho a partir de 2011. E eu vou te ensinar como que você vai produzir essa prova do empregado rural quando não tem carteira de trabalho, com esses 2 marcos temporais, ok? O índice de trabalhadores rurais sem carteira de trabalho chega a 66%, que é o que eu já falei para vocês. Então, a gente tem que saber. Se tem 66% dos brasileiros, trabalhadores rurais, que não têm carteira de trabalho e são empregados, nós temos que saber como que nós vamos fazer para comprovar essa atividade, para reconhecer o tempo
para que ele possa aposentar com a idade reduzida, ok? Então vamos lá, pessoal. Período sem carteira até 31/12/2010. Até 31/12/2010, não tem necessidade de comprovar a condição de empregado rural e sim atividade rural. Isso oportuniza, mesmo para o empregado, a utilização de provas do artigo 116 da IN. Então, se o período, se ele é trabalhador, se ele trabalhou como empregado rural, como vaqueiro, né? Trabalhando ali todo dia, recebendo salário mensal na fazenda, na propriedade rural, até na empresa rural, antes de 2010, qualquer início de prova daquelas estabelecidas no artigo 116, que tem inúmeras, certidão de casamento, certidão de nascimento, título de eleitor, qualquer prova ali que conste a profissão ou endereço rural, título eleitoral, certificado de reservista, você pode estar comprovando e você tem que comprovar a atividade rural. Então, na prática, você pode colocar esse segurado aqui como segurado especial, e ao invés de empregado rural, porque se você junta e fala que é empregado rural, vai ter mais dificuldade para o INSS reconhecer, é o que eu explico aqui. Então, o artigo 258. Para fins de concessão de aposentadoria por idade de trabalhadores rurais, o segurado deve estar exercendo atividade rural ou em período de graça na DER ou na data em que implementou todas as condições exigidas para o benefício. Parágrafo 1º. A atividade rural exercida até 31 de dezembro de 2010 pelos trabalhadores rurais de que trata o caput, enquadrado como empregado e contribuinte individual, para fins de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, observará as regras de comprovação relativas ao segurado especial, mesmo que a implementação das condições para o benefício seja posterior à respectiva data. Então, se ele trabalhou como empregado rural, pode utilizar as provas do segurado especial, você vai preencher a autodeclaração e colocar esse segurado como meieiro ou como parceiro. Ou, na prática, é melhor preencher a autodeclaração enquadrado como segurado especial, como meieiro ou parceiro. Se você quiser persistir, não, eu quero como empregado rural. Beleza. Aí você tem que fazer isso aqui, Se persistir como empregado, deverá citar o artigo e juntar as provas rurais. E lá na autodeclaração, você vai marcar empregado, lá no requerimento, e não vai preencher a autodeclaração. Nesse caso, é prudente pedir a justificação administrativa. Como em todos os casos de trabalhador rural, segurado especial, empregado rural, tem que pedir a justificação administrativa. Se for para a justiça, está fundamentado e vai rolar prova testemunhal. Pode também entrar com o MS para o INSS fazer a JA e se pronunciar acerca do período de empregado rural. Então, se você entra, não quer preencher a autodeclaração, junta as provas, junta as provas arroladas no artigo 116 da IN, fala que ele foi empregado rural, o INSS vai exigir uma prova, geralmente vai exigir uma prova inicial e uma final, e principalmente se tiver no meio ali, melhor ainda, mas ele vai ter um marco inicial e um marco final ali para reconhecer esse período como empregado rural. Ou ele pode entender e reconhecer como blocos igual o segurado especial. Vai depender do servidor, é mais complexo, ou ele pode não reconhecer nenhum período. E aí você ter que ir para a justiça. Por quê? Embora você peça a justificação administrativa, hoje o INSS não defere nenhuma justificação administrativa. Aí você entrou, falou que é empregado rural, não preencheu a autodeclaração, delimitou o período ali na petição administrativa, juntou as provas e não reconheceu, não deferiu a JA. Você pode entrar com um mandado de segurança para que ele faça a JA.
e feito a JA que ele justifique a concessão ou que defira ou justifique a negativa. Você pede isso no seu mandado de segurança. Ou você entra com recurso administrativo e pede em preliminar para que seja feita a JA, quando marcar a designar o julgamento, eles podem baixar em diligência. Ou você entra na justiça, né, e leva a prova testemunhal. E na sua petição você vai falar que ele é trabalhador rural, inclusive você pediu JA, mas o INSS não deferiu, que agora você está indo para a justiça, tem as provas e que você vai provar com as testemunhas que nesse período ele foi empregado rural. Mais fácil se você colocar como segurado especial, né? E preencher a autodeclaração, mas fica a seu critério. Período sem carteira a partir de 2011, né? E se ele não tiver nenhuma prova aqui, por exemplo, tiver só a carteira de trabalho e não tiver contribuição, aí fica mais fácil, porque se tem a carteira de trabalho e a carteira está certinha, tem as anotações gerais, tem foto, os vínculos estão certinhos, ele, independente de contribuição, o INSS tem que reconhecer. Período sem carteira a partir de 2011. Para períodos de empregado rural a partir de 2011, é preciso comprovar o vínculo através de início de prova material. O procedimento pode ser feito de duas formas. Agora, a partir de 2011, não pode utilizar as provas do segurado especial, arroladas lá no artigo 116 da IN 128. Você vai ter que utilizar as provas para comprovar o vínculo de trabalho, carteira de trabalho, registro de empregado, recibos, orelites, folhas de pagamento, seguro-desemprego, comprovação de pagamento, extrato analítico do seguro-desemprego com assinatura do funcionário da Caixa Econômica Federal, todas as provas que comprovem que ele é trabalhador rural. Na via administrativa, no INSS, juntar prova do exercício da atividade rural com marco inicial e marco final e pedir justificação administrativa. Se você tiver comprovantes que ele trabalha cartão de ponto, agora, provas mais difíceis, mais frágeis, que são, ele não tem a carteira assinada, porque ele pode ter tido a carteira e pode ter perdido, é um período antigo, não tem a carteira virtual hoje, né? Aí, o problema aqui, ó, mas antes de falar nisso, aqui, ó, então, juntar prova do exercício da atividade rural com marco inicial, marco final e pedir justificação administrativa. Problema, INSS não defere a JA, e aí terá que entrar com a OMS ou ir para a justiça para ouvir as testemunhas, né? Ou recurso administrativo. Ou ir para a Justiça do Trabalho. Mesmo aqui, é preciso juntar pelo menos um início de prova, indicado quando a prova é mais fraca. Você não tem a carteira de trabalho, você não tem um recibo de pagamento, mas você tem conversas de WhatsApp, né? Você tem um único comprovante de pagamento, um cheque, um recibo de depósito, uma cópia de um cheque que antigamente ele te pagou por cheque. Depois terá que pedir a verbação desse período no INSS. Então, você ganha na Justiça do Trabalho, se for só com prova testemunhal, é sem chance. Se você tiver pelo menos uma prova, aí, com a decisão judicial, reconhece todo o período. Se você for direto para o INSS, igual eu falei aqui, você tem que ter marco inicial, marco final da prova com data e, de preferência, uma intermediária. E pede JA. Mas na Justiça do Trabalho, com uma provinha só, você ganhando lá, aí sim, você vai trazer o processo trabalhista, mencionar que foi juntado prova e demonstrar que a prova material está lá, e aí o INSS tem que reconhecer todo o período. Você pode fazer isso no requerimento pedindo a verbação ou até antes
com um pedido de averbação de período de ação trabalhista, né? Desde que tenha uma prova material. Um crachá, por exemplo, é uma prova material, que o INSS aqui, na via administrativa, não vai reconhecer. Fotos, conversas, confraternização em redes, fotos em redes sociais, isso lá na Justiça do Trabalho é mais fácil de reconhecer e vem como prova material, obrigando o INSS a reconhecer. Se você ganhou na Justiça do Trabalho, juntou uma prova material, vem no INSS e não reconhece, MS no deles. Ou seja, não quis falar aonde não. Entra com mandado de segurança, viu, pessoal? Então, aqui, ó, depois será que é pedida a verbação desse período do INSS. A necessidade de prova na ação trabalhista já está pacificada com jurisprudências recente da TNU, que acompanhou o entendimento do STJ. Então, o PUIL 293, que é o pedido de uniformização de interpretação de lei, quando tem uma decisão da TNU que recorre para o STJ, pedindo a uniformização. Aí é um PUIL. É o PUIL 293 de dezembro de 2022, que é o entendimento pacífico do STJ. E aí, em virtude desse PUIL, a TNU, ela revogou a sua súmula, que considerava a sentença trabalhista com assinatura da carteira como início de prova. Aí ela revogou a súmula que está aqui. Então, hoje, a ação trabalhista, você tem que juntar uma prova material na ação trabalhista para que você consiga o reconhecimento na via administrativa. Então, é assim que trabalha o período sem carteira de trabalho no INSS. Pessoal, se tiver dúvida, vocês deixam aí na aula, aí que eu vou responder, ok? Ou pode entrar no meu grupo no Instagram, todo dia eu abro uma caixinha de pergunta, aí vocês fazem as perguntas relacionadas a essa aula no Instagram que eu respondo. Ou responde aí debaixo na aula no YouTube, ok? Quando a carteira não está assinada como rural. Então, beleza. Então, aqui é outra situação. A carteira está assinada, mas não está assinada como trabalhador rural, curícula, lavrador ou algum termo similar. Muitas vezes a carteira está assinada como serviços gerais ou outra atividade que não se relaciona às atividades rurais, embora seja empregado rural. Ou seja, exerce alguma atividade rural. Nesses casos, as saídas são comprovar através do CBO. Então, você vai no CBO, que está lá na carteira, às vezes tem, às vezes não tem. E esse CBO, você coloca, você pega o número dele lá na carteira de trabalho, vai no Google, escreve CBO, escreve o número e vai aparecer o CBO para vocês. Na próxima aula eu vou te mostrar na prática que nós fizemos isso, fizemos a consulta e, inclusive, juntamos no requerimento, na petição administrativa. Vou mostrar para vocês. Então, se está serviços gerais, por exemplo, mas o CBO lá é de uma atividade rural, você vai grifar na carteira de trabalho e vai mencionar isso na petição administrativa, demonstrando que a atividade é rurícola e pedindo reconhecimento como trabalhador rural para o servidor do INSS. Ou você pode juntar um PPP. Nem sempre vai ter o PPP. Se for uma empresa e se for mais recente, é mais fácil. Mas se a empresa não existe mais, ou se for um empregador rural, pessoa física, até hoje, ou de períodos mais antigos, e não tem como pegar o PPP, você pega a declaração do empregador e reconhece firma. Faz a declaração falando que o empregador tal qualifica ele, declara que o fulano de tal, seu cliente, qualifica ele, exerceu no período tal, conforme CTPS, ou se não tem CTPS, mas está no CNIS, ou se você prova através de outro documento, que exerceu no período tal atividade exclusivamente rural como empregado rural.
e especifica, né? Cuidando de, tirando leite, batendo pasto, fazendo cerca, e o empregador assina e reconhece firma. Se ele já faleceu, os herdeiros, donos da fazenda, pode estar fazendo isso, tá? Então, se a carteira está assinada, mas lá não está, não consta o cargo como uma atividade rural, você vai comprovar através do CBO, do PPP ou da declaração do empregador com firma reconhecida. Se você não consegue nada disso aqui, e é igual eu te falei, além de juntar isso aqui, vai pedir justificação administrativa. Suponhamos que não tem nada disso aqui, mas está lá que o estabelecimento é rural e você pede uma justificação administrativa. Ou você junta isso aqui e o servidor ainda não reconhece e não libera a justificação administrativa, principalmente se você não juntar comprovação, você pode estar entrando, como tem lá na carteira, que é num estabelecimento rural, você pode estar entrando com mandado de segurança e pedindo para que o INSS faça a justificação administrativa para comprovar que ali é atividade rural, pedindo uma nova análise e o reconhecimento do período pelo servidor. Ou você pode ir para o recurso administrativo e ainda pode pedir a JA ou para a justiça e ouvir testemunha lá na justiça. Quando o período não está no CNIS. Então, nesses casos, é necessário pedir a averbação do período rural e juntar a RAC. O que é a RAC? A RAC é um formulário de reconhecimento onde você vai pedir a averbação do vínculo como rural e a averbação do vínculo no CNIS e o seu reconhecimento como rural, juntamente ao requerimento administrativo, além de ser demonstrado na petição ou formulários administrativos. Então, tem um período que está na carteira ou está em outro documento, não está no CNIS, você vai juntar no formulário de requerimento administrativo, vai pedir a averbação no CNIS, o reconhecimento como rural e junta de forma apartada a RAC, porque aí não corre o risco do servidor não analisar. Se você coloca só na petição administrativa, ele pode passar por cima. Quando o período estiver no CNIS, é preciso pedir na petição ou formulário administrativo o reconhecimento. Não está no CNIS, junta a RAC e consta na petição. Está no CNIS, consta na petição que é rural, está demonstrado ali através do documento e pede o reconhecimento como rural. Pessoal, nós estamos quase finalizando a nossa aula, principalmente essa parte aqui do empregado rural, as outras vão ser rapidinhas, porque eu não vou aprofundar nelas. O cálculo da aposentadoria do empregado rural. O cálculo da aposentadoria pode ser mais que um salário mínimo, mas tem juízes que estão aplicando somente um salário mínimo, cabe recurso, mas você vai pedir isso logo na petição administrativa. Faça o cálculo antes de entrar com benefício, se o seu cliente recebe mais que um salário mínimo, e fundamente aqui com o artigo 56, parágrafo 2º do decreto 3.048. Eu citei o parágrafo 2º e o 3º, porque no caso do segurado especial, que é o que está relacionado aqui no artigo 9º, inciso 7, segurado especial, e aqui na letra A, inciso 1 da linha J do parágrafo 9º, é o empregado rural. Os outros aqui são contribuinte individual e o avulso rural. O que está falando o parágrafo 2º do artigo 56? Que nesses casos de empregado rural tem que ser o valor a ser pago leva em conta o cálculo, 15 anos de atividade rural é 70% do que ele contribuiu ali dentro do período aquisitivo, de julho de 94 para cá. Cada ano que somar aos 15, aumenta 1%. Então, se ele tiver 30 anos de empregado rural, recebendo mais de um salário, ele vai receber 100% da integralidade. Então, vai ser mais que um salário mínimo. Então, tem que fundamentar toda vez que empregado rural aposenta,
recebe mais de um salário mínimo, você já faz essa fundamentação. Pessoal, vamos encerrar então a aula falando de forma bem rápida do segurado especial, do contribuinte individual rural e do trabalhador avulso rural. Primeiro, vou falar aqui sobre o contribuinte individual rural. Quem presta serviço de natureza rural em caráter eventual a uma ou mais fazendas, sítio, chácara, em um mesmo período ou períodos diferentes sem relação de emprego. O exemplo aqui mais comum é o boia fria, temporário, eventual, volante ou safrista. O INSS nunca vai reconhecer o contribuinte individual como segurado especial. A Justiça já reconhece como segurado especial. E, na prática, enquadramos ele como segurado especial e preenchemos a autodeclaração. Se você assim não quiser fazer, vai ser indeferido e você ganha na Justiça ouvindo testemunho. O empregador rural, ele é tido como contribuinte individual urbano. Por exemplo, o empregador rural que tem empregados permanentes ou que tem uma propriedade acima de 4 módulos fiscais. Ele não é tido pela jurisprudência como trabalhador rural, ele é tido como contribuinte individual urbano e precisa dos 65 anos, não pode utilizar a idade reduzida para aposentar. Ok? Já o trabalhador avulso é a mesma coisa do contribuinte individual, mas aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza rural a diversas empresas, sem vínculo empregatício e com intermediação obrigatória do sindicato da categoria. Ensacadores de café, cacau, sal e similares. A única diferença é que tem a intervenção do sindicato. Pessoal, segurado especial, só para ter uma noção geral de quem é ele, e a gente encerra a nossa aula e depois nós vamos para a aula de número 2, onde eu vou abrir o PA e mostrar para você na prática o requerimento que nós ganhamos há poucos dias, que nós conseguimos o reconhecimento de segurado especial e de empregado rural. Total deu 15 anos e 3 meses. É o único que é exigido a autodeclaração rural, é o segurado especial. É o mais comum e que dá a maior demanda e será trabalhado posteriormente de forma minuciosa. Nós temos que trabalhar ele, são várias aulas só do segurado especial. A pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural, próximo a ele que... Né? Então, é a pessoa física, o trabalhador rural que mora na roça ou mora na cidade. Aí eu vou estar explicando, né, nas aulas apropriadas com esses conceitos e como que é o entendimento administrativo e judicial. Individualmente, pode trabalhar sozinho ou regime de economia familiar, juntamente com a família, mesmo que seja casado, a esposa pode trabalhar em atividade urbana, o marido só na roça, ainda que com auxílio eventual de terceiros. Auxílio eventual de terceiros, até 4 meses dentro do ano civil, na condição de... Então, é o produtor rural, o seringueiro ou extrativista vegetal ou o pescador. Só que o produtor rural, a atividade rural agropecuária dele, em área que não ultrapasse 4 módulos fiscais. E cada cidade tem um módulo fiscal. A minha cidade, que é Abaeté, são 4 módulos fiscais. Cada módulo fiscal aqui são 40 hectares. E 40 hectares, cada módulo fiscal, então a propriedade rural aqui tem que ser inferior a 4 módulos fiscais, tem que ser inferior a 160 hectares. Mas tem cidades que é só 20, que é 30, que é 12, aí tem que verificar isso aqui. Na aula apropriada eu até ensino como que verifica, através do portal Embrapa. Você vai no Google e coloca lá, Embrapa Módulo Fiscal. E aí já cai na tela, você coloca o estado e a cidade, vai te mostrar o número de um módulo fiscal, você multiplica por 4, tem que ser menos de 4 módulos fiscais. Então, o produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meieiro, comodatário ou arrendatário, que explora até 4 módulos fiscais.
Então, esse é o produtor rural, seringueiro extrativista vegetal ou pescador artesanal. Nós temos que ter aulas específicas aprofundando mais a respeito, que são várias peculiaridades do segurado especial. Pessoal, então, tudo que eu queria explicar para vocês sobre as espécies de trabalhadores rurais, e focamos no empregado rural, e na próxima aula, 7.2, eu vou te mostrar um PA na prática que nós ganhamos há poucos dias, uma aposentadoria rural, que nós conseguimos, segurado especial e empregado rural, trabalhando isso tudo que eu expliquei aqui para vocês. Vou te mostrar o PA, vou abrir o PA e vou te mostrar. Se inscreva no canal para que você seja notificado das nossas aulas. Acompanhe o Instagram, faça as perguntas lá, participa lá do Story. Todo dia tem um vídeo novo para você, e pegue o material, esse material da nossa aula no grupo do Telegram. Você vai lá no Instagram, na bio, entra no grupo do Telegram.